Como seria se hoje você tivesse o corpo que você sempre sonhou, a autoestima que você sempre sonhou e não tivesse mais vergonha de você aparecer em fotos, de você aparecer em vídeos, de você ir para uma praia, de você ir para uma piscina, tirar a camiseta e se sentir bem com você mesmo? Eu sei exatamente o que você passa se você tem problema com isso, se você quer melhorar o seu corpo, porque eu também já fui assim. E aqui nesse canal eu vou te ajudar. E eu vou contar um pouquinho da minha história aqui nesse vídeo para você entender e conhecer um pouquinho mais quem é o Marco. Quem é o Marco Rebutti? Esse menino que saiu do interior de São Paulo buscando melhorar a vida dele e hoje eu ajudo mais de 50 mil pessoas. Fica nesse vídeo aqui até o final para você me conhecer um pouquinho melhor e você conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e sobre o meu canal. Bom, inicialmente eu vou te contar como que eu comecei na área da educação física e como que eu me apaixonei por isso. Olha só, quando eu comecei a treinar, quando eu comecei ali a ir para academia, eu nem imaginava onde isso ia dar. Eu só tinha uma dor. Eu era gordinho, eu queria melhorar o meu corpo porque basicamente nenhuma menina olhava para mim e eu tinha ali meus 17, 18 anos e praticamente eu era amigo de todas as meninas. E eu queria mudar essa história. Eu queria me sentir melhor comigo mesmo, eu queria ir para alguma festa, ir para alguma praia, ir para alguma piscina e realmente ser notado ali. Eu tinha essa dor. Os meus amigos eram bonitos, tinham namoradas e na época eu não. Então eu queria mudar essa história, eu queria mudar a minha vida e eu comecei a treinar. Comecei a treinar e eu comecei a me apaixonar por isso. Eu sou um cara que tudo que eu começo a fazer, eu pego firme e eu vou até o final. E quando eu comecei a treinar, eu me apaixonei pelo esporte. Eu costumo brincar que eu fui picado pelo bichinho da musculação. Padre, ajuda o maluco, tá doente! E ali eu nunca mais parei. Depois que eu comecei a treinar com 17 anos, eu falo pra vocês que a última vez e a única vez que eu parei mais do que 21 dias, que foram 3 semanas, foi quando eu fiz uma cirurgia. Foram 2 cirurgias, uma de apêndice, outra de siso logo em seguida, que aí eu precisei ficar sem treinar. Depois disso, eu nunca mais fiquei sem treinar mais do que esse período de 3 semanas. E o que eu percebi foi quando eu mudei para São Paulo, numa outra proposta, que a minha proposta era, na verdade, ser modelo. Fui morar com um amigo para tentar a minha carreira, para tentar a minha vida ali e reconheci, na verdade, um outro amigo que era da minha cidade, só que lá em São Paulo. Ele tinha uma loja de suplementos, onde ele me convidou para trabalhar com ele. E ali que eu comecei toda a minha história. Eu gostava de treinar, eu cuidava do meu corpo, porém eu não tinha um resultado ali muito significativo, muito legal, não tinha um corpo muito bonito ainda, e eu comecei a trabalhar com suplemento, onde eu me apaixonei pela área, porque o dono dessa loja de suplemento, ele era personal trainer. Eu achava que quem fizesse educação física ia ser o eterno tio da educação física, que ia ensinar os meninos a jogar bola, só que eu aprendi um outro lado. Eu aprendi o lado do personal trainer, eu aprendi o lado da musculação, que foi onde eu me apaixonei. Então, eu trabalhei na área de suplementação durante 4 anos, onde eu fui gerente dessa loja, eu trabalhava como supervisor ali e eu fazia praticamente tudo da loja. Eu entendia sobre todos os produtos, eu entendia sobre todas as marcas, eu entendi praticamente sobre todo o mercado de suplemento e eu entendi exatamente como que eu conseguia ajudar os clientes daquela loja a terem mais resultado. E foi aí que eu me apaixonei. Eu vi esse outro amigo meu, que ele era educador físico, ele era personal trainer e também ajudava os alunos dele, ele dava aula e eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a área. Eu comecei a me apaixonar um pouquinho mais sobre a área. Foi quando eu comecei a faculdade, aí eu me apaixonei de vez e eu comecei a trabalhar na área. A primeira academia onde eu estagiei, que foi a Reebok, lá de São Paulo, onde eu estagiei durante 2 anos praticamente e onde eu me formei. Eu aprendi praticamente tudo ali sobre atendimento, sobre conversar com clientes, sobre aulas, sobre praticamente tudo que me preparou ali para o mercado, eu tive ali naquele estágio. E ali eu aprendi muito também sobre outras áreas, como por exemplo, sobre a ginástica, sobre a administração de uma academia e entre outros. Porém, a partir do momento que eu me formei ali naquele estágio e eu comecei a dar aula,
eu também abri um outro norte, que era o de consultoria online. Isso há praticamente 10 anos atrás. Há muito tempo atrás, eu já trabalhava com consultoria online e também com atendimento online, que é onde eu passava o planejamento para os meus alunos, morando alguns no exterior, alguns morando em outras cidades e alguns morando até mesmo na mesma cidade, treinando na mesma academia que eu. Então comecei a trabalhar como personal trainer e também passar consultoria online, que foi quando eu me apaixonei por produzir conteúdo, por ajudar pessoas aqui na internet, e eu vi a força que tinha isso. Há praticamente 6 anos atrás foi quando eu comecei a pegar um pouquinho mais firme, eu comecei a trabalhar um pouquinho mais forte lá no Instagram, lá no meu perfil lá do Instagram, onde eu produzia mais conteúdos, onde eu ajudava mais pessoas, e eu vi que o tanto de pessoas que eu conseguiria ajudar aqui pela internet é absurdamente maior do que em uma sala de musculação onde eu atendia um por vez e eu não conseguia praticamente multiplicar a quantidade de pessoas que eu conseguia ajudar e a quantidade de pessoas que eu conseguiria atender. Então aqui na internet eu comecei a produzir um pouquinho mais de conteúdo e lá no Instagram eu tô há um pouquinho mais de tempo e agora aqui no YouTube. E a ideia aqui nesse canal é sobre passar um pouquinho mais sobre o meu estilo de vida, sobre passar o que o Marco gosta, que é treinar, fazer dieta, se alimentar bem, fazer esportes, correr na praia, então várias outras coisas que também incluem não só treino e dieta, mas sim o meu estilo de vida, é passar aqui nesse canal para que vocês também tenham um pouquinho do que é o estilo de vida mais saudável, que é o que eu levo há mais de 10 anos e eu consigo ajudar e já ajudei mais de 50 mil alunos. Eu também vou ajudar você. Combinado? Então eu espero que você goste aqui do canal. Aqui vão ter vídeos sobre suplemento, sobre treinos, sobre dieta, sobre o meu estilo de vida, tudo que envolve aqui o meu ecossistema e tudo que eu gosto de fazer. Combinado? Então eu espero que você goste aqui do canal e eu tenho certeza que vai ser muito divertido ter você aqui comigo. Combinado? Então bora pra cima e seja muito bem-vindo!